Bom dia a todos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos nesta manhã. Que Deus possa falar conosco através da palavra. E quem tiver alcance desse som, os corações possam se converter dos seus maus caminhos. Que a palavra do Senhor possa mudar a vida daqueles que andam aos caminhos que não agradam o Senhor. Mas eu peço para os irmãos para estar compartilhando, se inscreva no canal e dê o seu joinha. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar e continuar abençoando nossas vidas. Temos que agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos concedido mais um dia. Estamos aqui respirando, estamos na presença do Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. E que nesta manhã estou aqui para falar desse Jesus tão maravilhoso, que tem nos abençoado, que tem nos dado mais um fôlego de vida, para poder testemunhar que Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, saiu da sua glória, saiu do seu trono, se vestiu de si mesmo e veio a este mundo, nascido de uma mulher, se fez homem, para estar pagando um preço caro que nem eu nem você poderia pagar, que foi um erro cometido desde o início da criação, onde o homem desobedeceu a Deus, e aí entrou o pecado no mundo e contaminou toda a criação. O mundo ficou todo contaminado pelo pecado. E Jesus Cristo, Ele veio para nos livrar de uma condenação, nos levar a uma vida eterna no futuro, se assim nós reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Eu estou aqui somente para falar desse Jesus maravilhoso. Eu não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar de política, não estou aqui para exaltar homens, mas somente para exaltar o nome de Jesus Cristo, que Ele é, foi e sempre será o poderoso. O homem, muitas das vezes, ele quer o poder, ele quer ser exaltado, mas somente Jesus Cristo é o único suficiente Salvador da nossa vida, digno de honra, glória e louvor. E no Evangelho de João, o apóstolo João diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O ser humano tem uma tendência, muitas das vezes, de desviar dos caminhos do Senhor. O homem, muitas das vezes, eu digo o homem, a mulher, muitas das vezes procura recursos, procura outros caminhos para andar. Mas somente há um caminho. Que a palavra diz, Jesus diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As palavras de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. São as palavras de Jesus Cristo. Aleluia. Só. São as palavras de Jesus Cristo, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Glória a Deus. Que não há outro caminho a não ser o Jesus Cristo. O homem não adianta procurar recursos, outros caminhos, porque jamais vai encontrar o caminho da sua salvação se não for através de Jesus Cristo. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você tem que crer no Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma denominação religiosa, mas é servir a Deus, exclusivamente e somente a Ele. E a palavra de Deus fala em Romanos 10, 17, 18, que a fé é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso estou aqui para anunciar, para falar do Evangelho de Jesus Cristo, para anunciar o nome de Jesus, somente o nome dele. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós saímos para todos os lugares, levando a palavra de Deus para toda criatura. Glória a Deus. Que a palavra de Deus fala assim, no Evangelho de Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Você tem que crer no Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Em Romanos 10, 14, diz assim: pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que a palavra de Deus tem que ser anunciada, tem que ser pregada. Porque as pessoas, muitas das vezes, inventa tudo na sua vida, arruma muitos motivos para passar o seu dia, para ter compromissos com seus afazeres, para ter a sua vida preenchida de qualquer forma. Mas muitas das vezes acorda, nem agradece a Deus, porque ele levantou, está respirando. Muitas das vezes passa o dia inteiro, não lê um versículo da Bíblia, passa o dia inteiro envolvido com coisas desse mundo, as coisas mundanas, as coisas que satisfazem a sua carne, e esquece de Jesus Cristo. Esse que tem concedido a você estar hoje aqui nesse lugar. Muitos estão proclamando arrumar motivos para se divertir, para comer, para beber, tudo
aquilo que satisfaz os seus desejos carnais. Mas uma vida espiritual passa de largo. Porque a palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É Jesus Cristo. E o mundo, esse mundo, troca Jesus Cristo por tudo. Troca Jesus Cristo por futebol, troca Jesus Cristo pela bebida alcoólica, troca Jesus Cristo pelos forró, e diz que está servindo a Deus. Mas Jesus Cristo, Ele deu o exemplo de como nós devemos viver uma vida que agrade a Ele nesse mundo. Ele foi o nosso maior exemplo. Ele foi santo. Ele foi puro. Como a palavra de Deus fala, sede santo, assim como também eu sou santo. Não adianta a pessoa achar que ela pode fazer tudo que pensa na sua vida e diz que está servindo a Deus. Está mentindo e está no engano. Porque uma vida sem Cristo é uma vida perdida. Quando Jesus Cristo, Ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, separou aqueles homens, Ele ensinou eles, para depois da sua partida eles ficarem aqui e ensinar como andar nesse mundo. Ele disse que ele ia voltar para o Pai, assim como ele voltou. Ele saiu da sua glória, do seu trono, e veio nesse mundo para ser exemplo, para dar exemplo para essa nação. E deixou seus discípulos para que pudesse ensinar. E todos, Jesus Cristo, Ele foi odiado, Ele foi rejeitado pelos próprios judeus, pelos próprios, aqueles que Ele escolheu. E hoje não é da mesma. E nesses dias não é diferente. As pessoas continuam rejeitando Jesus Cristo. As pessoas continuam virando as costas para a palavra de Deus. As pessoas continuam fazendo de que não está dando ouvido. Porque o diabo disse que ia cegar. O diabo falou que ia tapar os ouvidos das pessoas para que não ouve a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus fala aí de que todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, não importa quem gosta, quem não deixa de gostar, mas o Evangelho tem que ser anunciado, porque Jesus Cristo está voltando. Aquele mesmo que veio, que esteve aqui nesse mundo por 33 anos, ele voltou e disse para os seus discípulos: eu irei para o Pai, mas um dia eu retornarei para buscar a minha igreja. E a igreja de Jesus Cristo é aqueles que obedecem a Ele. O povo de Jesus Cristo é aquele que faz a vontade dele. É a igreja que vem buscar, é o povo santo, povo que obedece a Ele. Porque o desobediente, aqueles que desobedecem a palavra, aqueles que viram as costas pela palavra, aqueles que rejeitam a palavra, esses serão apartados. Como diz a palavra de Deus, que Ele vai apartar as ovelhas dos bodes. As ovelhas são aquelas que ouvem. As ovelhas são aquelas que dão atenção. As ovelhas são aquelas que dão ouvido. Mas os bodes são aqueles que rejeitam a palavra. Aqueles que não dão ouvido, não gostam de ouvir, ignoram e muitas das vezes criticam. Porque Jesus Cristo disse que naquele dia que vai ser separado.
as ovelhas dos bodes, uns para a direita, outros para a esquerda. Os que é dele vão morar eternamente com ele. E os que não é, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Quando Jesus Cristo ele deixou esta mensagem, eu irei para o Pai, mas eu retornarei. E ele disse que ia voltar. E está bem próximo à volta de Jesus. Por esses acontecimentos, por tudo que está acontecendo, são sinais da volta de Jesus Cristo. E ele deixou bem claro. Na sua palavra, ele deixou bem esclarecido. No Evangelho de Mateus, quero ler uma passagem aqui para você nesta manhã, que se encontra no Evangelho de Mateus 24, 36, que diz assim: porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. E vai acontecer da mesma forma, do mesmo jeito que aconteceu nos dias de Noé. Como eu disse, o povo se preocupa muito com o seu dia, com os seus afazeres, com as coisas desse mundo. Passa ano e anos, e as pessoas na mesma ilusão, as pessoas no mesmo erro, achando que está servindo a Deus, mas é mentira. Porque a palavra de Deus fala que nós não devemos servir a dois senhores. Somente o único, aquele que morreu, aquele que veio a esse mundo, foi crucificado, morreu, ressuscitou e está prestes a voltar. Como nos dias de Noé. Noé era um homem justo, temente a Deus. E Deus viu graça em Noé, porque naquela época era um povo rebelde, um povo que vivia na maior engano, fazia tudo que desagradava a Deus. O povo que vivia fazendo as suas próprias vontades, esqueceu do Criador, esqueceu do Deus Todo-Poderoso. Vivia uma vida somente para satisfazer a sua carne, seus desejos carnais. A Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Mas Deus disse para Noé que ele estava se agradando dessa nação, daquele povo que ele criou, que ia destruir a todos. E disse para Noé: Noé, constrói uma arca. Você e sua família, os animais que você parar, vão entrar na arca, porque vai vir um grande dilúvio. Na época não chovia, mas Noé obedeceu a voz de Deus e começou a construir aquela arca. Deus deu todas as instruções para Noé, ele começou a construir aquela arca. E o povo continuava bebendo, comendo, festa para lá e festa para cá. Não é diferente nos dias de hoje. O povo só pensa em festa, em comer, beber, casar e dar em casamento. As pessoas só querem encher a cara de bebida.
farrear, esquecendo que Deus não gosta dessas coisas, abomina. Muitos casam, descasam, casam de novo. Mas Deus deu somente um único casamento. O casamento deve durar até a morte. Mas as pessoas desobedecem. Troca de marido e de mulher como troca de roupa. Porque não quer saber de ouvir a palavra, não lê as escrituras, não lê os mandamentos de Deus e acha que está fazendo certo, mas está fazendo tudo errado. E Noé começou a construir a arca. E o povo zombava dele. O povo zombava de Noé. Aí esse velho louco, para que está construindo essa arca? Que na época não chovia. Mas Deus disse que ia chover. E Noé começou a construir a arca, o povo zombava dele. 120 anos, Noé construindo aquela arca. E o povo zombando, e ele pregando. Se arrependam, porque Deus vai destruir esse mundo, mas não dava ouvido. Da mesma forma, nesses dias de hoje, Jesus Cristo disse que ele ia voltar. Jesus Cristo disse que ele vai voltar, e vai, que a palavra dele é verdadeira, só que o povo não acredita. O povo não acredita na volta de Jesus Cristo, porque continua fazendo da mesma forma. A farra continua. A desobediência continua do mesmo jeito. Como no dia de Noé. Mas não é pregada, o arrependimento. Se arrependam. Se arrependam porque Deus vai destruir tudo. E a todos. Arrependam dos seus pecados. Mas não davam ouvido, continuavam na maior bagunça. 120 anos construindo e pregando. E o povo não deu ouvido. Mas chegou um dia que a arca ficou pronta. E Deus começou a dar ordem os animais entrar na arca. Cada casal de um animal começou a entrar na arca. O interessante é que os animais ouviam a voz de Deus. Os animais ouviram quando Deus separou e mandou eles entrar na arca. Entraram todos na arca e ouviram a palavra de Deus. E hoje, as pessoas, a palavra pregada, o evangelho anunciado, e as pessoas não dão ouvido. Os animais ouviram a voz de Deus. E vivemos no mundo das pessoas não dão mais ouvido à voz de Deus. Continua fazendo da mesma forma nos dias de Noé. Entraram aqueles animais na arca. E Noé, com a sua família, Noé, sua esposa, os seus 2 filhos e suas 2 noras. E começou a chover. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites sem parar. Água por tudo quanto é lado. Até da terra brotava água. 40 dias e 40 noites chovendo. E veio o dilúvio. E começou a inundar. E Deus fechou a porta da arca do lado de fora. Ninguém saía, ninguém entrava. É o que a Bíblia fala. Ninguém saía e ninguém entrava na arca. E começou a chover. Aí o povo percebeu. Começou a ver que tudo aquilo que Noé estava pregando era verdade. Ia chover. Eles não acreditavam. Eles não acreditavam que ia vir o dilúvio. Mas a voz de Deus, ninguém segura. O que Deus falou está falado e ninguém muda. Ninguém muda. O homem
Muitas das vezes, quer fazer do seu jeito, achar que está fazendo certo, faz suas escolhas achando que ele está certo. Mas por falta de conhecimento das Escrituras, está fazendo tudo errado. Mas veio o dilúvio. Eles entraram em desespero pelo povo. É o que está acontecendo nesse mundo. O povo desesperado. Não sabe mais o que quer. Vive na correria. O tempo já não está dando mais, o dia não está dando mais. As horas estão passando rápido. É o que a Bíblia diz, que no final dos tempos, os dias seriam abreviados. E é o que está acontecendo. Os dias estão sendo abreviados. Porque é o fim dos tempos. Assim como foi nos dias de Noé, vai acontecer. Não mais como dilúvio, mas vai em fogo que vai acabar esse mundo. Mas naquele tempo, veio o dilúvio, e o povo entrou em desespero. Começou a perceber que iriam morrer. Iriam morrer. O pior que ia morrer, ia perder a salvação, porque não acreditaram na mensagem de Noé. Desfez da palavra. Noé pregava e desprezava a palavra. Da mesma forma, é os dias que vivemos, o desprezo pela palavra de Deus, a desobediência. E que toda desobediência venha consequência. Toda desobediência venha consequência. E a Bíblia diz que Noé entrou na arca com a sua família e começou a inundar tudo, juntamente com os animais. E no versículo 39 diz: e não perceberam, até que veio o dilúvio. Eles estavam tão envolvidos com as coisas mundanas, eles estavam tão envolvidos com as coisas carnais desse mundo, que não perceberam. Da mesma forma, essa geração. E Jesus disse que ele vai voltar, mas o povo continua da mesma forma, na desobediência. Não ouve a palavra. Mas dizem, escolhem uma religião, achando que a religião dela vai se salvar. Quero dizer para você que religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém. E muitos se apoiam numa religião, achando que essa religião vai salvar ela. Interessante é que as pessoas sempre escolhem algo para se agarrar nela. Como antigamente, as pessoas tinham um Deus Todo-Poderoso, na época de Noé, na época dos profetas, onde as pessoas abandonaram o Deus Todo-Poderoso para se apegar em imagens e muitas coisas, achando que isso aí vai salvar a sua vida. E as pessoas, elas preferem, querem uma religião, para se apoiar na religião, achando que vai ser salvo. Mas como eu já li aqui no começo, que a Bíblia diz, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Religião não salva ninguém. Não adianta você falar que é católico, que você salva. Não adianta você falar que é crente, põe uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, quatro paredes, entra ali,
e faz seus ritos, achando que vai ser salvo, e despreza, sai dali de dentro e começa a fazer tudo que não presta, tudo ao contrário da palavra de Deus, adorando jogador de futebol, música mundana, imagens, escultura, ainda diz que está servindo a Deus. Nunca. Porque Ele é o único digno de ser adorado. Mas o povo quer coisa mundana para adorar, para buscar. Aonde que vive no engano e na mentira. E quer e continua na mentira. E não perceberam até que veio o dilúvio. As pessoas estão tão desatentas com as coisas mundanas desse mundo que não estão percebendo os finais dos tempos que Jesus está voltando. Essa é a verdade. Não estão percebendo. E a Bíblia diz: assim também será a vida do Filho do Homem. Vão ficar tudo despercebido. Porque o diabo, ele quer que as pessoas fiquem desatentas, que não percebam a volta de Jesus Cristo. O diabo quer isso, que todos se apegam em alguma coisa para desviar dos caminhos de Deus. Se apegam a tudo. Quanto mais apegam com as coisas desse mundo, mais se afastam do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus Cristo, Ele continua usando seus filhos para anunciar o Evangelho da salvação, anunciar a verdade. Não para fazer como certos homens que andam enganando as pessoas. Como está escrito no Evangelho de Mateus 24, 11, que diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que mais tem. O povo está tão despercebido, o povo está tão apegado com essas coisas desse mundo, que eles querem coisas materiais. Uma sociedade que se apega em coisas materiais. Cada um correndo atrás da sua riqueza, do seu poder. Cada vez mais quer dinheiro. Quer trocar de carro. Ah, eu preciso ganhar mais. Ah, eu preciso me dar bem nessa vida. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Essa é a mentalidade dessa geração. E os falsos profetas aproveitam dessa fragilidade e começam a profetizar, enganar. Esses que não têm conhecimento das Escrituras. Esse é o papel dos falsos profetas. E a Bíblia diz: surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. O pior é que o povo gosta de ser enganado. Quando surge um profeta profetizando que você vai ganhar milhões, que você vai ter teu melhor emprego, teu melhor casa, teu melhor carro, é isso que as pessoas gostam de ouvir. Falsos profetas que profetizam e não acontece nada. Mentirosos. Está cheio. E a Bíblia diz que
que vão aparecer muito mais nos finais dos tempos. Mas o povo gosta de mentira. O povo gosta de engano. Sempre foi assim e sempre vai ser. Mas a Bíblia diz: aqueles que ouvem, bem-aventurado aquele que ouve a palavra, bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado aquele que pratica. Por isso que você tem que ser alertado para fugir das mentiras, dos falsos profetas e ficar atento nos finais dos tempos. Porque a Bíblia diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar o que? Na verdade. Fugir da mentira. Fugir da prostituição. Fugir do adultério. Da idolatria. Lê as Escrituras para que você conheça a verdade. Somente a Escritura, que é o manual para que nós possamos ser salvos. E a Bíblia diz no Evangelho de João 5:39: examinai as Escrituras, porque cuidei dela ter vida eterna. E são elas que testificam de mim. Mas as pessoas estão envolvidas mais com as coisas mundanas desse mundo. As pessoas estão tão apegadas em coisas materiais, mundanas, que nunca pegam a Escritura para ler e meditar. Muitas das vezes a Bíblia deixa lá na estante, no salmo. A Bíblia está até amarela, cheia de poeira, mas acha que somente a Bíblia aberta vai trazer solução para a vida dela. Você tem que ler e meditar e viver o que está escrito. Mas a geração, elas não quer obedecer. A geração que não quer saber da verdade para ser salvo. Porque é melhor servir aquilo que não ouve, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, nariz, mas não cheira. É melhor servir isso, porque não vai te repreender. Mas aquele que veio, o próprio Deus se desfez da sua glória e veio esse mundo em forma de homem, nascido de mulher. Ele veio para mostrar o caminho. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse sim, que morreu, ressuscitou no terceiro dia e hoje vive e reina para todo sempre. Mas prefere adorar algo que não faz nada, não dá instruções, não tem mandamento, foi feito por mão de homens que nunca vai tomar atitude nenhuma. E as pessoas preferem adorar isso que não repreende a vida dela. Mas Jesus Cristo está de olho. Jesus Cristo, ele vê tudo. Jesus Cristo está atento ao seu acontecimento. Os acontecimentos estão aí, piorando cada dia mais. As coisas estão ruins. E a Bíblia diz que vai piorar. Vai piorar.
E a Bíblia diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por isso que os dias estão passando rápido, as horas estão passando rápido, porque poucos vão se salvar, porque as coisas mudando estão tão atraentes, que até aqueles que é escolhido está correndo o risco de perder sua salvação. Mas aqueles que não querem a salvação, cada dia mais vão permanecer afastados de Deus. Cada dia mais afastado de Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio para todos. Mas nem todos reconheceram ele, que ele é o poderoso. Mas a palavra fala que nem todos vão ser salvos. Não vai ser salvo porque o povo não quer a salvação. Quer viver da mesma forma que nos dias de Noé. Viver da forma que satisfaz a sua carne, as suas vontades. Uma geração que quer só viver na prostituição, no adultério. E Jesus Cristo nunca aceitou isso e nunca vai aceitar. Só vai entrar no reino de Deus os puros, que se afastam das suas iniquidades, ou seja, dos seus pecados. Por isso que ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepender do quê? Você fala: mas não estou fazendo nada. Mas Deus, da criação, no jardim do Éden, onde o primeiro casal desobedeceu a Deus, quando ele disse para não tocar no fruto, que era proibido, veio a serpente em forma do diabo e disse para Eva: não pode comer desse fruto, porque não tem importância nenhuma. O diabo enganou aquela mulher, e o pecado entrou no mundo, a primeira desobediência. E a desobediência tomou conta do mundo. Todos foram contaminados. Todos foram contaminados pelo pecado. E Jesus Cristo, ele morreu para salvar esse mundo do pecado. Mas os pecados serão perdoados se nós reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E os pecados são perdoados. E viver uma vida de acordo com como Jesus quer e mandou, através das Escrituras. Mas mesmo a palavra sendo pregada e anunciada, a desobediência continua, o pecado continua, as pessoas continuam fazendo tudo que desagrada a Deus. Poucos serão salvos, como a palavra de Deus já foi anunciada. Poucos. O povo gosta de viver no engano e na mentira. Mas Jesus Cristo está voltando. E a Bíblia diz que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A Bíblia fala de uma parábola das 10 virgens. Elas tinham que aguardar a volta do noivo. Que é nos dias de hoje nós temos que aguardar a volta de Jesus Cristo. Mas 5 eram prudentes
e 5 inércia ou desatenta. A 5 prudente, o azeite não faltou nas suas vasilhas, ou seja, o Espírito Santo. Mas as nerves deixou faltar o azeite e as lamparinas se apagaram. Mas as prudentes manteram essa lamparina acesa, firme na presença, firme, aguardando a vida do noivo. Assim nós temos que estar com nossas lamparinas acesas, ou seja, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque aquele que não faz a vontade de Deus não tem o Espírito Santo. E assim começam, as lamparinas apagou. Dormiram. Assim essa nação, esse povo fica dormindo. O Evangelho é anunciado para se arrepender e se consertar, mas não está nem aí. E quando o noivo veio, as prudentes entraram com ele no reino. As loucas ficaram de fora, batendo na porta, deixa-nos entrar. Mas ele disse: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Assim vai ser naquele dia. Os filhos dele vão ser salvos, vão entrar no reino da glória para sempre com ele. Mas os desobedientes vão ficar para fora. Não vão entrar. E vão bater na porta e ele vai falar: apartai-vos de mim que eu não te conheço. E já era. E não tem missa de 7º dia. Não tem que acender vela para ninguém. Porque isso aí não vai dar salvação para ninguém. Não adianta. A salvação é enquanto você vive. A salvação ela é enquanto nós vivemos aqui nesse mundo. Enquanto nós renunciamos a nossa vida para esse mundo e viver para Cristo. A salvação ela vem, acontece através de renúncia. Abandonar o pecado. Viver uma vida de acordo com o que Deus quer. Se converter dos seus maus caminhos. Conversão é aquilo que eu fazia, não faço mais. Aquilo que está nas Escrituras que eu desobedeci, eu vou obedecer. Por isso que você tem que ouvir. E ficar atento. Porque ninguém vai mudar o que está escrito. Ninguém. Ninguém vai mudar o que está escrito. Homem nenhum consegue mudar o que está escrito. Não adianta achar que está enganando Deus, porque ninguém engana Deus. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. A vida do homem, do Filho de Deus, está próxima. A vida de Jesus Cristo está mais perto do que você pensa. E aquele que não estiver preparado vai ficar de fora. Aquele que não viver na obediência e renúncia vai ficar de fora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus 3:2. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem. A vida de Jesus Cristo, no dia da vida dele, ele não marcou hora nem dia, não sabe se é de dia, se é de noite. Mas a certeza é que ele vai voltar, está voltando. Os sinais estão aí, ó. Fome, peste,
terremoto, calor que ninguém está aguentando mais. Tudo isso são sinais da volta do Filho do Homem. Mas o povo continua ainda despercebido. Não consegue ver os sinais. Amém. Tudo isso são sinais da vinda de Jesus Cristo. O amor se esfriou. Como a Bíblia diz que nos finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E o amor acabou. Hoje vivemos uma geração que quer ver o pior do outro. Não estende a mão para o necessitado. Tudo isso é sinais do fim do tempo. Mas Jesus Cristo, ele disse que através dos sinais seria a volta dele. E as doenças vão aumentar. Porque ele disse, cada dia mais que passasse, as coisas vão piorar. Mentiroso seria eu falar que as coisas vão melhorar, porque a Bíblia, ela me dá respaldo para dizer que vão piorar. Vai piorar. A única solução minha e sua é pegar com Jesus Cristo. Porque ele vai voltar em breve. Só vai ser salvo os que obedecem a ele. Por isso está você percebido, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Jesus Cristo está voltando. Se conserva a tua vida. Enquanto é tempo. Arruma a tua vida enquanto é tempo. Quem prostituía não prostitui mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem idolatra não idolatra mais. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele. Somente Jesus Cristo. A Bíblia diz, Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. O Espírito Santo continua aqui nesse mundo ainda. Porque quando Jesus subiu, depois da missão dele aqui nesse mundo, ele disse para os discípulos que ele iria subir para junto do Pai, que ele enviaria o seu Espírito, que era o nosso Consolador, que estaria conosco até os finais dos tempos. Mas depois da volta dele, o Espírito Santo será retirado desse mundo. Depois que Jesus voltar, o Espírito Santo vai ser retirado. E a igreja, os filhos dele vai subir. E o que vai ficar aqui é o anticristo, o diabo. Que durante 3 anos e meio vai ser tudo maravilha. O povo vai adorar ele, prostrar diante dele. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai vir com essas maldades. Já era. Por isso que eu digo para você, se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo. E volte para Jesus Cristo.
Sirva a Ele, somente a Ele. A volta dele está próxima. Conserve a sua vida enquanto é tempo. Que Jesus Cristo está às portas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não faça como os dias de Noé, aquela geração. Que comiam, bebiam, e não estava nem aí. Mas veio de novo, e todos foram mortos. E o pior é que perderam a salvação. O problema não é morrer, é para onde vai após a morte. Para onde vai depois da tua morte? Porque a Bíblia diz que só tem dois caminhos: ou é céu ou é inferno. Escolhe quanto é tempo. Escolha Jesus Cristo e sirva a Ele de todo o teu coração. Abandona o que é errado. Lê as Escrituras. Lê a Bíblia para você conhecer mais o Salvador do mundo. E somente Ele. Não se engana com as mentiras do diabo. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Crê somente em Jesus Cristo. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vai ser salvo por ter uma religião, seja ela qual for. Mas a salvação somente através de Jesus Cristo, vivendo para Ele, fazendo a vontade dEle. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra possa tocar teu coração e reconhecer que Jesus Cristo, somente Ele. Não há salvação em outro. Não adianta querer viver na mentira e no engano. Cuidado com os mentirosos, os homens mentirosos. Porque está cheio. Pessoas por causa da sua ganância, homens por causa da sua ganância, enganam muito. Foge dos mentirosos, dos enganadores. Porque além dele cair na armadilha do diabo, vai levar muitos. Sirva somente a Jesus Cristo, obedeça a Ele. A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que ao homem. E para isso você tem que conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. E que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, te dê uma vida de esperança para a sua salvação, que é somente em Jesus Cristo. Ele é o único suficiente Salvador da nossa vida. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Irmão, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. A mensagem foi anunciada, que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja glorificado e adorado, para todo sempre. Onde é que tá aquele amarelo lá? Aleluia. Oh, sim, Senhor. Graças a Deus a mensagem foi anunciada aqui. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Peço para os irmãos se inscreverem no canal. Se inscreva, irmãos. E que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Aqui na cidade de São João do Paudalho. O Evangelho foi pregado e anunciado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.